Oh, meu Deus, então vamos lá. Lucas 4, Lucas 4 não, Lucas 8, né? Nós estamos na série Ano Novo com Jesus. E penúltima pregação, nós vamos falar hoje Nós estamos tratando da parábola do semeador, onde Jesus fala dos tipos de solo, né? Que receberam a semente da palavra de Deus. E como que os tipos de solo representam tipos de pessoas diferentes, ou formas de lidar, ou coisas que acabam, de alguma forma, impedindo, porque é isso que ele diz, a palavra de Deus de cair no coração e encontrar no coração uma terra fértil onde gere frutos e tudo mais. Então, não vou repetir aqui introduções, né, porque a gente sempre aconselha até quem ouve pregações separadas, por isso que eu faço essa introdução, de procurar no YouTube ou no Spotify a sequência, né, porque, como eu sempre gosto de dizer, é um quebra-cabeça, as séries são um quebra-cabeça que a gente vai juntando a cada pregação para formar um quadro, né. Então ouça no YouTube, no Spotify as outras pregações e vão ter as introduções necessárias. Então hoje nós vamos tratar da terceira coisa, que Jesus falou que o terceiro tipo de solo é a que cresce no meio dos espinhos, nós vamos reler aqui, e que é sufocado pelos espinhos, e isso impede ela de amadurecer. E ele cita três coisas que representam esse sufoco, que são os prazeres dessa vida, que nós já tratamos, as preocupações dessa vida que tratamos, e a terceira coisa ele cita a fascinação das riquezas e outras ambições. E aí vou falar disso hoje, e semana que vem a gente finaliza falando sobre a terra que recebeu a palavra e germinou, e produziu a 30, a 60 e a 100 mais. Lucas 8, do 4 a 15, diz assim: Quando uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 11. Este é o significado da parábola, disse Jesus. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra, fale aos nossos corações nessa penúltima pregação dessa série. Continua nos ensinando através dessa parábola, continua ferindo o nosso coração, nos exortando, nos corrigindo, nos encorajando à perseverança, para que possamos verdadeiramente ter uma caminhada com o Senhor, uma vida de verdadeiros cristãos que creem na tua palavra, e não apenas creem e recebem essa palavra, mas que permitem e têm o seu coração como uma boa terra, onde ela pode frutificar a 30, 60 e 100 vezes mais. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Pois bem, não vou fazer novas introduções, mas o tema hoje é cuidado com as riquezas e as ambições. Eu vou falar sobre riquezas e ambições, né? Mas eu quero só indicar aqui, principalmente para quem não estava aqui na igreja em 2021, acho que é 2021 mesmo, não, 22. Em 2022 nós fizemos uma série o ano inteiro, Igreja Sem Paredes, onde o propósito foi mostrar a vontade de Deus para a vida da igreja, né? Que Deus quer que sejamos igrejas além dessas 4 paredes aqui. E tratamos sobre muitos assuntos, e um deles foi da relação
de ricos e pobres na igreja, né? Tratamos como que o povo de Deus lida com a pobreza e também como que o povo de Deus lida com a riqueza. E aí, nessa série, eu expus talvez as 3 principais passagens fora dos evangelhos que tratam da relação do cristão com as riquezas, né? E aí foram 3 pregações em junho de 2022, tem no YouTube todas elas, aos poucos eu vou colocando no Spotify, mas no YouTube você acha. A primeira pregação é: ouçam agora vocês ricos, que é a primeira frase de Tiago, capítulo 2, verso 1 a 7, e aí eu expus a passagem. Depois eu expus 1 Timóteo, capítulo 6, onde ele, em 2 trechos, ele trata também dos ricos. A primeiro é dos versos 3 a 10 de 1 Timóteo 6, e o tema foi os que querem ficar ricos, porque é o que Paulo fala a Timóteo. E depois ele diz: ordene aos ricos. E aí, através dessas 3 passagens, eu expus ali como que Deus espera que o cristão lide, principalmente falando com cristãos que já são ricos, por exemplo. E nessa passagem, eu até vou citar uma delas hoje, mostra também do perigo daqueles que querem ficar ricos, né? Então, para que a gente entenda um pouco melhor esse assunto, seria interessante você voltar lá no YouTube e ouvir essas pregações. O que eu quero fazer um alerta para começar é o que eu tenho feito aqui. Vou falar sobre as riquezas, sobre dinheiro, né? E eu já antecipo que, como eu sempre tenho dito, o dinheiro, riquezas, bens materiais, né, não são um problema por si só, né? Eles não são um problema em si. Deus não demoniza o dinheiro, a cédula ali. O dinheiro nada mais é do que uma ferramenta, né? Ele é uma espécie de ferramenta que nós utilizamos, e não é de hoje que nós fazemos isso no mundo, como uma espécie de troca e tudo mais. E os bens materiais, eles podem ser usados e podem ser tratados como um cuidado com a sua família, né? Por exemplo, você tem uma casa arrumada, né? Por exemplo, que não pinga quando chove e tudo mais, cercada e tudo mais, ou você até mesmo ter a casa própria, pode ser um cuidado e um investimento pensando no cuidado da sua família, né? Às vezes a gente sonha em comprar a casa própria pensando no futuro até mesmo dos filhos, por exemplo, quem tem filhos, né? Eu vou deixar pelo menos uma casa para o meu filho e tudo mais. Então, tanto o dinheiro, que é uma ferramenta, e os bens materiais, eles podem ser simplesmente uma ferramenta das boas, né? Eclesiastes diz que o dinheiro a tudo responde, e isso é verdade. E os bens materiais, eles podem ser usados por nós como um meio de cuidado com a família e de investimento no futuro da nossa família. Mas eles podem se tornar um problema. E o que nós vamos tratar hoje é quando o dinheiro, as riquezas e os bens materiais, e também vou falar das ambições, se tornam um problema na nossa vida. O ponto que define se é um problema ou não é a forma como nos relacionamos com eles. Então, sempre esse é o ponto. É a forma como nos relacionamos com o dinheiro e com os bens materiais, como é o caso. Indo direto à parábola, Jesus fala do terceiro tipo de solo, que é aquele onde as sementes caem no meio dos espinhos, ela tenta crescer, mas os espinhos a sufocam. E Jesus dá 3 coisas que representam e são ilustradas nessa questão do espinho do sufoco. E a terceira delas é que Jesus diz que existem aqueles que são sufocados pela fascinação das riquezas e outras ambições. No Evangelho de Lucas não traz essa palavra fascinação, apenas riquezas. Mas Mateus e Marcos também contam essa parábola, e tanto Mateus, no capítulo 13, verso 22, Mateus acrescenta a fascinação das riquezas. E Marcos, no capítulo 4, verso 19, Marcos acrescenta a fascinação da riqueza e outras ambições. Então, quando a gente compara os evangelhos, e eu já disse isso nessa série, não é em hipótese alguma contradição dos evangelhos, pelo contrário, Jesus com certeza contou a mesma parábola várias vezes, e nós temos apóstolos diferentes contando o que ouviu. Então, dificilmente, por exemplo, após eu acabar de pregar, se eu te perguntar exatamente aqui agora palavras ou coisas que eu disse na pregação, talvez você não vai lembrar exatamente. Então, né, quem dirá os apóstolos de Jesus. Então, por isso que tem essas variações pequenas, que não são contradições, porque em nada muda o significado da parábola.
Mas nós podemos, quando juntamos as 3 passagens, ter uma compreensão melhor. Então eu vou focar muito nesse aspecto de Mateus e Marcos, onde ele diz que, ele acrescenta que o que sufoca, uma das coisas que pode sufocar a palavra de Deus, é a fascinação das riquezas e outras ambições. Vou tratar primeiro da fascinação das riquezas. Quando é que as riquezas se tornam um problema para nós a ponto de sufocar a palavra de Deus e impedir, inclusive, que tenhamos uma verdadeira conversão e uma verdadeira caminhada cristã? Quando é que as riquezas se tornam uma fascinação? Ponto número 1. Fica óbvio, até mesmo pela palavra fascinação, que as riquezas, e fica implícito aqui também o dinheiro, né? Mas eu vou usar muito a linguagem hoje da questão das riquezas. As riquezas se tornam um problema quando elas se tornam a fascinação do nosso coração. As riquezas se tornam um problema quando nós colocamos nelas o nosso coração. Em outras palavras, as riquezas se tornam um problema quando o ganhar dinheiro, o juntar riquezas, o juntar bens materiais se torna a razão, o propósito da nossa vida nessa terra. Quando isso se torna o centro da nossa vida. Eu disse isso em pregações passadas, que o centro do sistema solar é o Sol. Todos os outros planetas, a Lua, estrelas, elas estão girando ao redor do Sol. O Sol é o centro. E no centro da nossa vida deve ser Cristo, deve ser Deus. Mas quando as riquezas, nesse caso, nesse assunto de hoje, se torna esse centro no qual tudo ao redor gira, quando a busca pelo dinheiro, a busca pelas riquezas e juntar cada vez mais, e obter cada vez mais, e conquistar cada vez mais, quando as riquezas, essas coisas, esses bens materiais, se tornam a fascinação do nosso coração, o centro do nosso coração, o propósito maior. Se eu perguntar para você, para que você está na Terra? Você responderia, para ser rico, para juntar riquezas, para ganhar cada vez mais. Quando isso acontece, é aí que entra o problema. É aí que as riquezas se tornam um problema, porque Jesus diz, inclusive, que elas podem se tornar um falso Deus no nosso coração. Antes, em Mateus 6, 19 e 20, Jesus diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Verso 21. Porque onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quando é que as riquezas se tornam um problema? Quando a minha vida gira em função de ajuntar riquezas nessa terra. E aí Jesus diz que quando as riquezas se tornam o meu maior tesouro, e o que é isso? É aquilo que eu mais anseio, é aquilo que eu tenho de mais importante. Se eu perguntasse para você, o que é a coisa mais importante na sua vida? Aquilo que fica no topo da prateleira da sua vida, se você dizer que são suas riquezas, que são seus bens materiais, que é o dinheiro que você tem na conta do seu banco, Jesus diz, ali está o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, o seu maior bem, ali está o seu coração. E nós podemos cair na tentação de colocar nas riquezas, nos bens materiais, no dinheiro, o nosso coração. Quando nós tornamos Ele o centro de todas as coisas. É Ele quem dita todas as coisas, é Ele quem nos governa, é Ele quem nos orienta, é Ele quem decide todas as nossas tomadas de decisões. Vou dar um exemplo aqui, quem acompanha futebol ou quem conhece por alto, às vezes um jogador arrebenta num time e ele está sendo o melhor e tal, às vezes está até num time que vai ganhar o campeonato, mas aí vem um time lá da Arábia, lá da China e oferece para ele montões de dinheiro. E aí, às vezes, quem conhece um pouco de futebol sabe que às vezes o jogador está até para ser convocado para a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, mas aí quando vem um time da Arábia, da China, que são times que têm muito dinheiro e oferece para ele muito dinheiro, ele deixa esse time que ele estava indo bem, ele deixa a chance de ir para a seleção brasileira, ele deixa a chance de ser conhecido talvez como o melhor jogador, e ele vai para esses campeonatos onde é lá do outro lado do mundo, as pessoas não acompanham muito. E o que definiu a decisão deles? O dinheiro. E aí você vê que o jogador não joga, como diz a gente, né, por amor à camisa, ou porque ama o futebol e quer se tornar o melhor. Não, é o dinheiro.
Tanto que quando aparece uma proposta maior, ele vai. Então, às vezes, nós não somos jogadores de futebol, mas o que define as nossas tomadas de decisões são as riquezas. É essa oportunidade, essa chance de conquistar cada vez mais, de ter cada vez mais e de ajuntar cada vez mais. E isso se torna um problema. Em Mateus 6, no verso 24, Jesus continua dizendo, e ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Jesus chega a dizer que é possível as riquezas chegar num patamar tão alto no nosso coração que ela alcança um patamar de senhor e chega a ponto de dividir o nosso serviço, a nossa devoção, até mesmo a nossa adoração, o nosso servir ali, né? A forma com que a gente conduz a vida. E isso é um perigo muito sério. Esse é um perigo muito sério. E a palavra que foi traduzida em português é a palavra fascinação. Isso já nos dá uma dica do que é, né? O significado de fascinação é ato ou efeito de fascinar, encantamento, atração irresistível, alucinação ou ilusão do sentido. Você já se deparou com alguma situação que você fala, estou fascinado com isso? Ou você já viu algum exemplo, seja em filme, televisão, ou de uma pessoa, fulano está fascinado com tal coisa? O fascínio é algo que prende os seus olhos, que prende a sua atenção, que prende a sua dedicação, e fulano está fascinado. Uma outra palavra que a Bíblia usa é a idolatria. A fascinação nada mais é do que a idolatria. E a Bíblia com frequência está nos alertando a respeito do perigo que é nós chegarmos a esse ponto de estarmos fascinados com as riquezas, com o dinheiro, com ganhar cada vez mais. Provérbios 23, verso 4, diz assim: não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Uma outra tradução diz assim, desse mesmo verso: ser rico não é a coisa mais importante do mundo. Por isso, não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro. Ainda outra tradução diz assim: não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso. Olha como que a palavra de Deus é totalmente oposta às coisas desse mundo, né? Ao espírito da nossa época. O que Provérbios está dizendo para a gente não fazer, não se canse buscando ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Ser rico não é a coisa mais importante do mundo, não gaste todo o seu tempo nesse propósito, não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso. É totalmente o oposto do que a maioria de nós pensamos ser o certo hoje. A gente vai na contramão desse verso de Provérbios e a gente hoje sim, às vezes nos desgastamos 7 dias da semana, o dia inteiro, para quê? Com o propósito de ficar rico, de juntar cada vez mais riquezas. E aí Provérbios também diz numa outra tradução: ser rico não é a coisa mais importante do mundo. E quando qual que é um sinal? Essa tradução me ajuda a explicar qual que é um sinal de que o meu coração já está fascinado com as riquezas e já está nas riquezas. É quando eu acho que a coisa mais importante do mundo é ficar rico. Quando eu acho que o propósito maior da minha vida é ficar rico. E Provérbios está dizendo, isso não é a coisa mais importante do mundo. Jesus diz algo parecido em Lucas 12, 15. Aliás, Lucas é o evangelho onde Jesus mais trata desse perigo das riquezas. Lucas 12, 15, Jesus diz assim: então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Olha o que Jesus disse: tenham cuidado e não se deixem dominar pela avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. O que é a avareza? A avareza é o mão fechada, é o famoso mão fechada. Dá tchau com a mão fechada. É o pão duro, não abre a mão para nada. Esse é o avarento. É o querer segurar a riqueza. Não, tem a avareza, tem o fascínio das riquezas que te leva a buscar isso a qualquer custo, e tem também, às vezes, quem tem condições que também não abre. O cara tá juntando pedacinho de sabonete, de resto de sabonete, mas não vai lá comprar um novo. É o Július, o pai do Július, né? Do Cris, o pai do Cris, né? O Július, que fica calculando cada centavo.
Tudo bem, eu sei que na série eles têm uma condição não muito boa, então por isso ele calcula, mas tem pessoas que faz isso não estando na extrema pobreza, e ele é assim, ele fica fazendo questão de centavos. Então isso é um sinal, isso é o que a gente chama de avareza. E Jesus está dizendo, tomem cuidado, não deixe que a avareza domine vocês, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. É como Provérbios diz na outra tradução, a vida não consiste em ficar rico. A vida, isso não é a coisa mais importante e você não deveria pensar muito nisso, porque Jesus diz, essa não é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Jesus está dizendo em outras palavras, o mais importante na vida de uma pessoa não é o tanto de riqueza que ela tem. Lembra quando Jesus falou, nem só de pão viverá o homem? Nós podemos usar esses dois versos e parafrasear o ensino de Jesus dizendo que a vida de um homem não consiste nas riquezas. A vida de um homem não é só correr atrás das riquezas e ficar rico. E eu não vou entrar muito nisso, porque eu já cansei de falar disso, mas é por isso que ela está quase morrendo, mas ainda não morreu totalmente não. É por isso que a teologia da prosperidade é um câncer na vida da igreja. Graças a Deus a gente já derrotou bastante essa teologia, mas ela ainda existe. Ainda tem igrejas. E por que a teologia da prosperidade é um câncer na igreja? O que é a teologia da prosperidade, para quem não sabe? É um conjunto de falsos ensinos que fomenta no crente esse desejo de ficar rico. Aí, eu já preguei sobre isso também inúmeras vezes, através de versículos isolados da Bíblia, eles levam os crentes a achar que o propósito de Deus para o crente é ficar rico. Inclusive, há quem diga que o crente que não é rico, ele está quebrado, ele está com defeito, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, e aí vai N versículos distorcidos. Essa teologia que já reduziu bastante no Brasil, graças a Deus, mas ainda existe, é um câncer por causa disso, porque claramente vai contra tudo que a Bíblia diz que é a verdadeira natureza das riquezas, que é um dos piores perigos e males que pode acometer a vida do cristão. Mas como eu indiquei, eu tenho pelo menos mais 3 pregações, eu tenho uma no YouTube também que é Fé para Consumo, onde eu falo disso também dentro da vida das igrejas, tenho falado bastante. Hoje eu quero dedicar, até por eu já ter outras 3 pregações sobre o problema do dinheiro, eu quero dedicar a essa outra coisa que Marcos nos diz, porque Marcos acrescenta que Jesus fala que nós podemos ser sufocados com a fascinação das riquezas e outras ambições. E eu quero me dedicar a essas outras ambições. O que poderia ser outras ambições? Jesus não dá detalhes, não especifica, né? Mas como eu sempre gosto de fazer, eu pego outras passagens da Bíblia para tentar não dizer que era nisso que Jesus estava pensando, mas algo que pode estar incluído. O que poderia ser essas outras ambições? Porque Jesus fala, o fascínio pelas riquezas, pelo querer ficar rico, por ajuntar riquezas e dinheiro, pode sufocar o seu coração. E aí Marcos acrescenta que Jesus disse, e outras ambições dessa vida. O que poderia ser outras ambições? Eu quero falar de algo aqui. Outras ambições, pode ser uma dessas coisas, pode ser a ambição da glória, de status, fama, reconhecimento e milhões de seguidores. E aqui é algo bem do nosso tempo, né? Que, na verdade, eu vou te mostrar que não é só do nosso tempo. Mas essas outras ambições, o que poderia ser ambições dessa vida que nos fascina e que sufoca o nosso coração e que pode se tornar o centro da nossa vida? Um desses exemplos é a busca, é a ambição. O que é uma ambição? Ambição é aquilo que você almeja, é aquilo que você está correndo atrás, é aquilo que você empenha. Alguém ambicioso é alguém que quer mais, que está sempre atrás de alguma coisa. E uma das ambições da vida, muito comum e que eu vou te mostrar que não é de hoje essa ambição, é a ambição por glória, por status, por fama, por reconhecimento e, na era das redes sociais, por milhões de seguidores. O que as pessoas hoje em dia não fazem por reconhecimento? Pessoas mentem, pessoas fingem gravidez, pessoas tacam fogo no próprio corpo. As pessoas hoje, se você navega na internet, você sabe do que eu estou falando. As pessoas hoje fazem absurdos
para poder ter seguidores, reconhecimento, fama, status e glória, né? É o que a gente usava, e eu vou te mostrar que a Bíblia usa essa linguagem de glória. E eu quero te mostrar como que isso, a gente consegue rastrear isso na Bíblia, por isso que eu creio que é algo que se encaixa dentro disso, poderia ser um dos exemplos disso, do que Jesus falou. Por exemplo, vou te lembrar de algumas histórias. Gênesis 11, verso 4. Gênesis 11 é a famosa Torre de Babel. Lembra? Que pós-dilúvio os homens construíram e o próprio Deus diz, eu vou descer para confundir a língua deles, e aí surgiu os idiomas vários da terra, para confundir, para eles não continuar essa obra. Qual era o propósito daquele povo na época de construir a Torre de Babel? Verso 4 de Gênesis 11. Disseram uns aos outros, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Um dos pontos, uma das motivações dele para construir a cidade e edificar a torre que chegasse até o céu era tornemos célebre o nosso nome. Eles queriam, com aquela construção magnífica, com aquele império, tornar célebre o nome deles, fazer um nome para eles, né? A colocar o nome deles na história, fazer com que eles fossem conhecidos, talvez, não sabemos o contexto da época ali, mas talvez conhecidos no mundo inteiro como aqueles que são do império e tudo mais. E Deus vê aquilo como maligno e ele desce, confunde a língua para que eles não continuem. E nós vemos isso já pós-dilúvio, já no início da história do mundo. Eles querendo construir algo grande, não para a glória de Deus. Vamos construir essa torre até o céu para encontrar Deus. Vamos construir para glorificar a Deus, né? Por exemplo, um contraste que eu me lembro agora, nem coloquei no esboço, é que Salomão, quando foi construir o templo, está lá em Crônicas, que Salomão diz assim, não lembro se é no capítulo 2 de 2 Crônicas, ele diz assim, eu vou construir algo grande porque o nosso Deus é grande. Então olha para você ver o contraste da diferença. Salomão construiu o templo, né, que era imenso, que era enorme. A réplica feita em São Paulo já dá uma noção, querendo ou não, nos ajuda a entender um pouco da proporção, porque dizem que foi feito seguindo basicamente as proporções. A gente vê que era algo magnífico. Mas olha a motivação de Salomão. Salomão começou bem. Salomão disse, eu vou construir algo grande porque Deus é grande. Né? Apesar dele mesmo reconhecer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá isso lá também, já quando ele foi dedicar o templo a Deus. Tanto que Deus recebe. A Bíblia diz que a glória de Deus desce. Né? Diferente da Torre de Babel, que os homens não queriam fazer isso porque Deus era grande. Eles queriam fazer para tornar o nome deles grande. E Deus desce também. Mas ele não desce para encher o lugar com glória. Deus desce para confundir as línguas e espalhá-los por todo o mundo. Uma outra passagem que eu me lembrei, 1 Samuel 15, 12, diz assim, Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Se você ler o capítulo 15 de 1 Samuel, Saul já estava começando a sua derrocada, a sua queda livre, de rebeldia contra Deus e desobediência contra Deus. A ponto de, no fim das contas, Deus o rejeitar e escolher Davi no lugar. E a Bíblia diz no capítulo 15 que, prestes a se encontrar com Samuel, eles falam com Samuel que Saul tinha construído um monumento ou uma estátua para si mesmo. E se a gente lê o contexto da história, isso está claro que era uma das atitudes de rebeldia de Saul para com Deus. Onde ele já não estava mais dando a glória a Deus, mas ele estava querendo já construir e deixar o seu nome na história. Talvez, vou construir um monumento porque eu sou o primeiro rei de Israel, talvez. Um outro homem que fez isso foi Absalão, um dos filhos de Davi. 2 Samuel 18, 18 diz assim, ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna, que está no Vale do Rei, porque dizia, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome,
e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama Monumento de Absalão. Coluna, que hoje a gente tem imagem de coluna de construção, mas coluna eram monumentos, né? Eram edificações que eles faziam, como a gente faz estátuas hoje, por exemplo. Então, Absalão também, ele diz, eu não tenho filhos para perpetuar meu nome, então o que eu vou fazer? Vou construir um nome, um monumento para mim. E nós sabemos que Absalão é um dos filhos rebeldes de Davi, que inclusive se rebelou contra o seu próprio pai. Nós também vemos em Absalão, e dizem, a própria Bíblia diz que Absalão era o mais belo, o mais bonito do reino na época. Então imagina ele, eu não tenho filho para perpetuar meu nome. Então eu vou construir um monumento. Então a gente vê no decorrer da história bíblica vários homens que tinham esse sentimento, essa ambição de querer deixar o seu nome na história, de querer eles mesmos, e vocês vão entender por que eu estou usando esse aspecto, esse detalhe, eles mesmos construíam um nome para si, algo que deixasse eles marcados na história. Um outro exemplo bíblico é o rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 29 a 30 diz assim: passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nabucodonosor, um dia no seu palácio gigantesco, dizem que era uma das maravilhas do mundo na época, e ele diz: olha a Babilônia que eu construí com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. E quem conhece a história sabe que Deus, na mesma hora, vem e torna ele uma espécie de animal. A Bíblia diz que Nabucodonosor se tornou quase que uma espécie de meio homem, meio animal. Por quê? Porque Deus estava o corrigindo, o levando, o abatendo, né, para quebrar a crista dele, que estava alta, a ponto de querer glória para ele mesmo e não dar a glória a Deus. Somente no fim, depois que ele reconhece Deus como o único digno de glória, ele volta a, vamos dizer assim, ser um ser humano normal. O que também me lembrou, no Novo Testamento, de Atos capítulo 12, verso 21 a 23, diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Irmãos, isso é Novo Testamento. Nós temos aqui uma descrição histórica de que no Novo Testamento Deus matou um homem, um rei, um governante. Por quê? Porque ao discursar ao povo, e o povo ovacionar e idolatrá-lo a ponto de falar, já não é mais um homem, é um Deus falando, e ele não dar a glória a Deus, Deus o mata na hora comido de verme. Isso é Novo Testamento, é depois de Jesus, é Atos dos Apóstolos. E Deus faz isso, por quê? Porque o homem não havia dado glória a Deus, ele estava deixando que as pessoas o idolatrassem. E nós temos também uma passagem nos Evangelhos que também nos mostra isso, que chegou a afetar até mesmo o coração dos apóstolos de Jesus. Marcos capítulo 10, verso 35 a 37, diz assim: então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Já começa assim, né? Senhor, a gente quer que o Senhor nos atenda. Antes de pedir, eu já estava falando, garante para nós que o Senhor vai dar para a gente. Jesus lhes perguntou: o que vocês querem que eu faça? E eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Nos tempos antigos, estar assentado à direita e à esquerda era uma posição, né? Era o que hoje a gente às vezes chama de, é meu braço direito e tudo mais. Então, era um status, né? Estar ao lado do governante, do rei e tal. Então, eles aqui, percebe para você ver, aqui a fala deles demonstra que eles chegavam a falar: a glória é tua, o reino é teu, mas deixa a gente sentar um à direita e o outro à esquerda. O que talvez motivou esse pedido deles? Lucas 9,46 nos diz, é uma das passagens que nos ajuda a entender.
Porque Lucas 9,46 diz assim: começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Então percebe como que e aí os evangelhos narram essa discussão de quem era o maior várias vezes. Então havia dentro dos 12 esse anseio do tipo assim, ó, a gente crê em Jesus, sabe que ele é rei, que a glória é dele, que ele vai vir no seu reino, que um dia ele vai reinar. Mas aí eles começaram a não querer tomar o reino para eles, mas querer a posição mais destacada. E que, deixa eu dizer, irmãos, parece um pouco velado, mas é o mesmo sentimento pecaminoso de todos os outros que eu já citei até aqui. Ah, o reino não é meu, é de Jesus, a glória é de Jesus, mas eu quero sentar à direita. Ah, mas eu quero sentar à esquerda. Tá entendendo? Então, assim, eu sei que não é eu não sou dono do... Aquela frase, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Esse sentimento de que não é meu, eu sei, mas eu quero estar ali vamos dizer assim, depois do primeiro lugar, eu quero o segundo e o terceiro. Então é o mesmo sentimento de grandeza, é a mesma ambição de fama, de status, sabe? De eu quero ser alguém, eu quero ter um nome, eu quero ser reconhecido. Eu me lembro do filme Troia, não sei se você já assistiu o filme Troia, né? Um filme muito bom, por sinal. Mas há dois momentos, o personagem principal é o Aquiles, né? Aquele guerreiro que inderrotável, né? Ele vence todas e tal. Há dois momentos que o filme mostra que é muito interessante e ilustra muito isso. A primeira é naquela luta inicial, onde chamam ele para lutar contra o bitelo do homem. Eu não sei se você já viu o filme e vai lembrar, se você não assistiu, você assiste depois. Onde todo mundo sai, é quase que um Davi Golias. Todo mundo sabe que o cara que ele vai enfrentar é um bambambam. Aí um dos escudeiros, que era aquele menino responsável de trazer as armas para ele, o escudeiro vira para ele e, resumindo, diz assim para ele: eu não lutaria com ele. Aí ele vira para o menino e diz assim, ó, por isso seu nome nunca será lembrado. Olha o sentimento de Aquiles. Por que eu vou enfrentar esse cara? Porque eu quero que meu nome seja lembrado. E se eu não lutar com ele, aí o outro, eu jamais lutaria, por isso que seu nome não vai ser lembrado. Aqui no filme já mostra esse sentimento, esse desejo de ser lembrado. A outra cena que ainda fica mais claro ainda, é uma cena onde a sua mãe, que era uma vidente, uma maga, sei lá, antes dele ir para Troia, para a guerra de Troia, ela conversando com ele, ele ainda parece que ele estava para decidir se ia ou não. E aí a mãe dele vira para ele como uma espécie de prevendo o futuro e diz assim para ele: fique aqui e você terá uma linda esposa, uma vida longa e feliz. Seus filhos e netos te amarão e lembrarão de você. Mas, depois que seus filhos e netos morrerem, ninguém mais se lembrará. Se você for, pelo contrário, você vai morrer. Porém, seu nome será ecoado por toda a eternidade. Vão escrever livros sobre você, vão fazer arte sobre você, vão fazer tudo sobre você. Ou seja, a mãe dele, prevendo o futuro, coloca para ele, se você não for para a guerra, você vai ter esposa, uma linda família, filhos, netos, bisnetos, e todos vão te amar e vão lembrar de você. Mas, quando a sua descendência morrer, ninguém mais vai lembrar. Agora, se você for para essa guerra, tenha certeza disso, você vai morrer. Porém, mesmo morrendo, o seu nome jamais será esquecido e você terá um nome eterno. O que é que a gente vê no filme que o Aquiles escolheu? Ir para a guerra. Por quê, irmãos? Porque nós temos isso dentro de nós. Essa ambição, esse anseio por querer ser alguém, por querer chegar lá, por querer ter um nome, por querer ter, um status, principalmente hoje em dia com as redes sociais. E deixa eu dizer para vocês, e eu começo as aplicações. A nossa sociedade hoje, principalmente com as redes sociais, e não só isso, ela nos incentiva a isso. Sabe esse desejo pecaminoso que tem no nosso coração desde a Torre de Babel? E todos nós temos que lutar com isso em algum nível, uns mais, outros menos, mas todos nós temos isso dentro de nós, esse anseio por querer ser. A sociedade incentiva isso em nós.
Ela nos incentiva a ir atrás das riquezas, ela nos incentiva a ir a ser ambiciosos, a querer ser alguém, a querer construir uma fama para nós. Antigamente os monumentos era escultura, era de pedra. Hoje não, hoje é um nome na rede social, é um perfil no Instagram, é um perfil no YouTube. E aqui até mesmo, e eu falo da minha classe, né? Até mesmo uma igreja com nome. Mas a minha igreja tem um nome tal na cidade. Sabe, nós temos esse incentivo hoje que acomete até mesmo nós cristãos. Às vezes, no ambiente de igreja, eu quero ser reconhecido como o pastor auxiliar, ou o pastor da confiança do pastor, o líder, o obreiro. Esse sentimento ainda habita em nós, e a sociedade hoje em dia, tudo ao nosso redor, nos encoraja, alimenta esse pecado dentro de nós. Sabe, se o pecado fosse um cão guloso, a nossa sociedade alimenta isso. E tudo ao nosso redor coopera para isso. E o que torna ainda mais difícil a luta contra esse pecado, contra essa ambição em nós. Nós somos estimulados ao sucesso. Aí vem os coaches, né? Que aí... Falar de coach, eu não vou nem falar muito de coach, não. Quem me conhece sabe que eu perco a linha quando é para tratar de coach. Mas aí vem os coach, que aí são os treinadores que vai te encorajar, vai te ajudar a chegar lá. E aí nós temos essa desgraça que temos hoje. Maribel, eu li num livro, conselheira de executivos, de empresários, ela diz assim: a conquista é o álcool dos nossos tempos. Se antigamente, traduzindo o que ela disse, se antigamente as pessoas eram viciadas em álcool, hoje elas são viciadas em conquista. E se existem pessoas que às vezes pagam bebida para os alcoólicos, para os que são alcoólatras, e quem já frequentou ou às vezes vai num bar, sabe que tem pessoas que são alcoólatras, e elas sempre vão achar pessoas que pagam para ela beber, né, banca o vício dela. Se a conquista é o álcool de hoje, é o nosso vício de hoje, e não é de hoje na verdade, né, os coaches e várias outras coisas estão aí para alimentar isso em nós. O Tim Keller, ele cita em um dos seus livros a Madonna, famosa cantora Madonna. Ele cita uma fala dela em uma entrevista onde ela diz assim, o meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está me impedindo, me impelindo, me motivando para frente. Porque, embora eu tenha me tornado alguém, todo mundo sabe que a Madonna é alguém que tem nome, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Então, olha o que a Madonna diz. O que sempre motivou ela? O medo de ser medíocre. Né? E hoje em dia tem livros sobre isso. Deixa de mediocridade, não seja medíocre, não seja alguém na média, porque o estímulo é para você ser mais, ser o bambambam na sua área de atuação e tudo mais. E a Madonna diz, o que me motivou todos esses anos é esse medo horrível de ser medíocre. Ou seja, eu não queria ser só mais um. Ou não queria estar na média de todo mundo. E aí ela diz, é isso que me está impelindo para frente. Só que aí ela diz assim, mas embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. E essa é uma luta que não terminou e acha que nunca terminará. E é verdade, a Bíblia testifica isso. Porque essa idolatria, essa ambição por querer ser alguém, ela nunca está satisfeita. Porque se você chega num patamar, você vai achar alguém que ou está no mesmo patamar ou está melhor. E aí vai se autoalimentando. E isso é uma grande tentação. Não só para a vida da Madonna, mas é para todos nós, como eu disse. Foi para Jesus. Quem se lembra da terceira tentação de Jesus? Que o diabo fez com Jesus? A Bíblia diz que o diabo levou Jesus para um alto do monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E o que o diabo disse? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ô Jesus, está vendo aqui os reinos, a glória dos reinos? Eu te dou tudo isso se você quiser. Mas aí você precisa me adorar primeiro. E aí Jesus, nós sabemos muito bem que ele viu que era uma tentação. Irmãos, pro diabo, você faz um exercício de imaginação. Imagina o diabo falando assim, qual é as 3 tentações que eu vou fazer com o Filho de Deus? Eu tenho que escolher as minhas melhores, né?
E uma das 3 melhores que o diabo achou para tentar o próprio Jesus foi essa ambição pelas glórias do reino do mundo. E ele fez com o próprio Jesus. E glória a Deus que o nosso Senhor resistiu e disse: somente a Deus adorarás. Tem uma música da Daniela Araújo com o Lito Atalaia, que é uma música com rap, e o Lito Atalaia, na parte do rap, ele diz assim, no finalzinho da música, gosto muito dela, o nome da música é Entrega. Ele diz assim, ó: pois você quer aquilo que Jesus negou ao ser tentado, quer os reinos desse mundo, eu sei, você já está prostrado. Se Deus perguntasse o que eu acho, eu diria: perdão, Senhor. Lúcifer refez a proposta e a gente aceitou. Vou ler de novo. Você quer aquilo que Jesus negou ao ser tentado, quer os reinos desse mundo, você já está prostrado. O diabo diz: prostrado, me adora e eu te dou. E aí o Lito, ele denuncia, né? E diz: tem gente, até mesmo crente, que já está prostrado, que já aceitou a oferta que Jesus rejeitou ao ser tentado. E ele diz: se Deus me perguntasse o que eu acho, eu pediria perdão. E eu diria: o diabo refez a proposta e a gente aceitou. Quantos de nós não temos aceitado, irmão? Essa proposta de... E aí tu diz: ah, Lucas, eu nunca fiz um pacto com o diabo para ter fama, como dizem que o famoso tal ou B fez. Irmão, mas deixa eu dizer para você, tu não precisa ir na encruzilhada ou lá no centro do capiroto para fazer um pacto com o demônio. Se você faz do centro da sua vida a busca por essa ambição de querer ser alguém, de conquistar glória, fama, status, um nome, você já está prostrado. Você já assinou o contrato. Quando você deixa de viver para Cristo e passa a viver para isso, e o propósito da sua vida é querer ser alguém, independente da forma que você procure chegar nisso, você já está prostrado. E é por isso que a teologia coach é a nova praga dentro das igrejas. Porque se a teologia da prosperidade já está quase acabando, a praga da teologia coach está aflorando cada vez mais dentro da igreja. Lucas, o que é a teologia coach? Irmãos, é a mistura da Bíblia com o coach. É você pegar versículos da Bíblia, distorcer eles e colocar com o propósito de fazer, seja até mesmo pastores estão caindo nessa tentação, de fazer do púlpito da igreja um centro coach, um centro de palestra coach, onde você vai sempre querer apenas dar palestras motivacionais nos domingos para incentivar o povo da igreja a sair na segunda-feira e durante a semana para conquistar e ser alguém. E aí você pega versículos da Bíblia e distorce eles e faz da Bíblia um discurso, uma palestra coach para incentivar as pessoas a alimentar nas pessoas essa ambição de querer ser alguém, de querer conquistar riqueza, dinheiro e tudo mais. E tudo isso em nome de Deus, falsamente em nome de Deus. Qual é o engano e o perigo disso? E acredite, é enganoso e perigoso. Qual que é o engano? Provérbios 23, 4, aí eu vou ler os 5 também, diz assim: não se fadigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Olha o que o provérbio está dizendo. Ele diz: não se desgaste para querer ficar rico, não gaste nisso a sua inteligência. Aí ele diz: por quê? Porque você quer mesmo colocar seus olhos naquilo que não é nada? Ficar rico, a riqueza, irmãos, não é nada. Pode ser algo nessa vida, mas diante da eternidade, diante de Deus, não é nada. E tu vai mesmo aplicar os seus olhos, a sua vida, tu vai mesmo dedicar a sua vida nessa terra, a pouca vida que nós temos nessa terra, a querer conquistar riquezas? É sério que você vai se dedicar a isso? O provérbio está dizendo. Não é nada. E outra, além de não ser nada, ele diz assim: as riquezas, elas são como as águias que criam asas e voam. Tem um rap, o Rashid, que ele parafraseia esse verso dizendo: o dinheiro voa como pomba quando você tenta aproximar. Quando você tenta aproximar da pomba, ela voa, vai embora. E o dinheiro, a gente sabe bem disso, o dinheiro é assim, quando você acha que chegou nele, ele voou. Então, e não é só no quinto dia útil, não. Então, assim, é o que o provérbio está dizendo. Paulo diz assim a Timóteo:
Exorte os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha Paulo exortando, e essa é uma das passagens que eu preguei sobre ela. Paulo está dizendo, fala com os ricos para não colocar a esperança na instabilidade das riquezas. As riquezas, o dinheiro são instáveis, irmão. Nós não podemos depositar nossa vida ou fazer da nossa vida, do centro da nossa vida, algo que é estável. Porque a riqueza voa como pombo e é estável. Exemplo disso. Pesquisa na internet. Eu mandei no grupo da igreja uma das matérias. Pesquisa na internet e você vai ver que numa das grandes crises financeiras mundiais que nós tivemos, em 1929 e em 2008, que foram crises financeiras mundiais que afetou o mundo inteiro, nós tivemos em ambos os anos, 1929 e 2008, um espantoso aumento do número de suicídios. O Tim Keller, num dos seus livros, ele dá alguns exemplos de empresários de grande sucesso que, em Nova York, nos Estados Unidos, na grande crise de 2008, subiam em prédios e pulavam. E pegavam arma e se suicidavam. Por quê? Porque o mundo estava passando por uma instabilidade financeira. E a gente sabe que o dinheiro é assim, por isso que a Bíblia está dizendo, é como pomba, às vezes se aproximou, ela vai voar. O Paulo está dizendo, a riqueza ela é instável, por que você vai depositar seu coração nisso, sua vida e sua esperança nisso? Isso é o engano das riquezas. Agora também tem o perigo, que a Bíblia fala muito. Paulo fala em 1 Timóteo 6, 9 a 10. Preste atenção em cada palavra, porque é bem claro, acho que eu não preciso nem explicar. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos, agora ele não está falando com os que são, ele está falando com os que querem ficar. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Ou seja, o desejo de ficar rico gera outros desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Preciso explicar? Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça pelo dinheiro, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Até mesmo alguns da fé, por causa dessa ambição pelo dinheiro, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo e trouxeram para si muitas dores. Exemplos bíblicos que eu vou simplesmente lembrar para você que conhece a Bíblia. Geazi, lembra de Geazi, servo de Eliseu? Eliseu cura Naamã, Naamã oferece dinheiro, Eliseu não aceita, Naamã vai embora, Geazi cresce o olho no dinheiro, sem Eliseu saber, vai atrás de Naamã, pega o dinheiro e esconde. Quando Eliseu fala, onde você estava? Eu não estava no lugar nenhum não, e tal. E Eliseu diz assim, você acha que eu não vi? Você acha que eu não estava em espírito quando você foi lá? E aí ele diz assim, é por isso que a lepra que saiu de Naamã vai vir para você. E Geazi então é tomado de lepra. Por quê? Por causa da ganância. Judas, não preciso lembrar de Judas. Por que Judas traiu Jesus? Por dinheiro. E também Novo Testamento, Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira, que é um casal que Deus matou, porque também o motivo era a relação com o dinheiro gananciosa. Paulo diz em 1 Timóteo 6,5, pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Quantas pessoas não acham que o evangelho, que Deus, que o caminhar com Deus da Bíblia é uma fonte de lucro? Vou para a igreja porque eu vou ficar rico. E quantas igrejas não estão enganando o povo, inclusive pregando essas besteiras, inclusive heresias nas igrejas? Paulo diz em Efésios 5,5, fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo diz, saibam disso. Ninguém avarenta, ou seja, que idolatra, porque ele diz, a avareza é idolatria. Quando você segura muito dinheiro, você está idolatrando o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é uma ferramenta para ser usada. Quando você retém, você está idolatrando ele. E aí ele diz, nenhum avarento tem parte na herança, no reino de Cristo e de Deus.
A gente gosta muito de lembrar de Coríntios e Apocalipse, que diz que os homossexuais, os afeminados, não têm parte do reino de Deus. Mas aqui deixa eu falar para você que às vezes é de direita, é conservador. Tu pode sempre lembrar que homossexuais e o pecado do homossexualismo não vai herdar o reino de Deus quem permanecer nessa prática. Mas a palavra de Deus também diz que os avarentos e que aqueles que têm essa ambição também não entrarão no reino de Deus. Agora, ainda sobre ambição, Lucas 14:11, Jesus disse assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Você viu nas histórias que eu contei de alguns homens que se exaltaram e Deus os abateu, e Deus os humilhou. E Novo Testamento, Jesus garante: todo o que se exalta será humilhado. Paulo diz em 2 Coríntios 10:17: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Paulo diz, não adianta você se aprovar a si mesmo, se recomendar a si mesmo, se gloriar em si mesmo. Você não é aprovado por causa disso. E eu me lembrei daquela passagem onde Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, e aqui eu vou expandir, em teu nome eu fiz isso, eu fui um grande empresário de sucesso, em teu nome eu fui um grande palestrante, em teu nome eu fui um rico, em teu nome e tudo que fazem no nome de Jesus, e a resposta de Jesus vai ser a mesma. Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Lucas, como nós ficamos livres dessas tentações? 3 coisas e nós finalizamos. A primeira delas é o contentamento. Como que eu fico livre não só da fascinação das riquezas, como dessas ambições da vida? É o contentamento. Paulo diz em 1 Timóteo 6,8, antes de falar do dinheiro: tendo sustento e com que se vestir, estejamos satisfeitos. Olha o que a palavra de Deus diz. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Lucas, como que é isso? Que contentamento é esse? Provérbios 30, 7-9. Olha a oração de Provérbios. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido. Lembra de Tiago e João? Não recusa pra gente, mas olha a diferença. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Aí olha o que ele diz. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Olha o que é o contentamento. Você pedir para Deus: Deus, não me dá nem riqueza e nem pobreza. Do que você está falando? Dá-me o pão que me for necessário. Para que não aconteça de estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu venha a furtar e profane o nome do Senhor. Aqui está o significado de contentamento. É você se contentar com o sustento, o pão de cada dia. Aquele básico que é suficiente para você viver. Se for da vontade de Deus te dar mais, Ele vai te dar. Se não for, você estará contente. Amém? Segunda coisa, confie em Deus e seja generoso. Sobre confiar em Deus, a semana passada, sobre as preocupações da vida, eu falei um pouco mais. Então não vou dedicar muito isso. Pode ouvir lá e que se aplica nessa questão das finanças também. Mas eu quero lembrar aqui um texto de Paulo a Timóteo também, onde ele fala sobre ser generoso. Porque o contentamento te ajuda a ficar livre da fascinação das riquezas e ambições. Confiar em Deus, que está cuidando de você, também te ajuda. E terceiro lugar, algo até prático, ser generoso. Ou seja, se a avareza é fechar a mão, ser generoso é abrir ela. Né? Se eu não posso pôr meu coração nas riquezas, então eu preciso usar as riquezas. Se o dinheiro é uma ferramenta, então eu vou usar a ferramenta, eu vou abrir mão. E aí olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 6,17. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Aí ele diz, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Falei sobre esse texto nas últimas semanas. Aí ele acrescenta, que eles, os ricos, façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida eterna. Então olha que Paulo também diz, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Esteja sempre pronto em doar, em financiar o bem, porque é uma das formas de você também lutar com que o dinheiro domine o seu coração. E por último, para finalizar,
E o mais importante, lembre-se do Cristo crucificado. Lembre-se do Cristo crucificado. A semana passada eu apliquei isso, de como que o Cristo crucificado nos lembra que Deus cuidará de nós. E hoje eu quero focar nesse lado das ambições. Isaías 53, 2-4 diz assim: porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que lembrar do Cristo crucificado nos ajuda a vencer essa luta contra a fascinação das ambições, do querer ser alguém? Porque nós nos lembramos que a nossa salvação, que o nosso Cristo, quando esteve nessa terra e para nos salvar, ele não veio como o mundo hoje incentivaria ele a vir. Irmãos, quando Cristo esteve nessa terra, ele não veio como um homem que era alguma coisa. Pelo contrário, Isaías nos diz que principalmente quando ele foi para a cruz dar a vida por nós, ele era um homem sem boa aparência e formosura. Ele era alguém que as pessoas não querem nem olhar. Ele era alguém sem beleza. Ele era alguém que os homens até escondem o rosto. Alguém que as pessoas desprezavam. Alguém que ninguém nem fazia caso dele. Sabe? Fez pouco caso dele. Mas ali era o nosso Senhor. Irmãos, quando o nosso Senhor esteve nessa terra, ele nasceu numa família pobre. O nosso Senhor nasceu numa manjedoura. Ele nasceu numa cidade pequena e ele cresceu numa cidade pequena, no interior que a gente chamaria hoje. Jesus era rico de glória no céu, mas Filipenses 2 nos diz que ele se despiu de toda essa glória para vir nessa terra dar vida por mim e por você. Ele é Deus, mas ele se rebaixou, se tornou como um de nós. Jesus é rei, já era rei na eternidade, mas ele veio a esse mundo servir, e não só servir, como servir a todos, inclusive os excluídos deste mundo. Jesus venceu a morte e o pecado no nosso lugar, não com poder e grande glória, mas através do seu sacrifício e morte. Irmãos, quem poderia imaginar que os judeus ficaram escandalosos por isso, porque eles imaginavam um Messias vencedor, guerreiro, sabe, de tropa, mas quando o Messias verdadeiro veio, ele venceu por nós através da sua fraqueza. Ele conquistou tudo para nós ao perder tudo, ao abrir mão de tudo. Irmãos, ele foi crucificado nu, sem nada. Ele nos salvou por meio do que o mundo ainda considera um fracasso. As pessoas ainda acham um ridículo crer num Cristo que foi crucificado, que foi morto. Pois bem, a nossa salvação e o Evangelho nos lembra que tudo o que Cristo fez por nós e a garantia que nós temos de salvação não foi conquistada, irmãos, por um grande sucesso, seja de exército, seja de guerra, seja de alguém poderoso que conquistou reinos e grande glória. Não! Tudo que nós temos, a nossa salvação e tudo que nós temos, a garantia que temos da eternidade, veio através daquilo que aos olhos do mundo é um fracasso, ainda é um fracasso. E tudo que ele prometeu nos dar, irmãos, não foi como recompensa por sermos alguém ou por conquistarmos grandes coisas para ele. Pelo contrário, ele já nos deu tudo gratuitamente. Ele escolheu os que não são desse mundo para confundir os que são. Ele chamou, a Bíblia diz que ele chamou principalmente os pobres, para mostrar que para estar com ele, para ser salvo, não é por quem você é, pelo nome que você conquistou, ou pelos bens, ou pelo tanto de riquezas que você tem. Você não vai conquistar a salvação e nada da parte dele, sendo alguém conquistando as coisas, nem mesmo tendo um grande ministério, tendo um grande chamado, nada disso, irmãos. Porque tudo foi conquistado por nós e por meio de um
que é considerada ainda um fracasso. Deixa eu dizer para você e eu finalizo. Você não precisa ser alguém. Cristo já foi por você. Você não precisa fazer um nome ou um monumento para você. Cristo já fez. Apocalipse capítulo 3, ele prometeu: farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, o que importa é que, crendo em Cristo e pelo que ele fez por nós, nós seremos coluna sim, mas um santuário de Deus na eternidade. E isso já nos foi dado gratuitamente por crermos nele. E nós teremos um nome. Outra carta às igrejas, ele diz que dará um novo nome a nós. Mas deixa eu dizer, não é nós que vamos conquistar esse nome pelo que fazemos nessa terra. É ele quem nos dará gratuitamente. Deixa eu dizer, Cristo prometeu que o fato de crer no que ele já fez por nós já nos garante um nome que ele vai nos dar. Portanto, irmãos, nós podemos ser livres dessa ânsia e dessa ambição de querermos construir um monumento para nós mesmos ou um nome para nós mesmos. Porque se cremos em Jesus e no Evangelho, já é certo e não é garantido que nós teremos um nome que ele vai nos dar por aquilo que ele conquistou gratuitamente e a custo da sua própria vida por nós. Que possamos descansar o nosso coração nele, para que as ambições e as riquezas dessa vida não sufoquem o nosso coração, nos impedindo de caminhar com ele. Fique de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós, diante da Tua palavra, pedimos ao Teu Espírito que leve essa palavra no mais íntimo do nosso ser. Que tentação é essa, Pai? As das riquezas e a das ambições deste mundo, Pai. Porque nós vivemos numa geração, numa época em que as redes sociais, os meios de comunicação e várias outras coisas, Senhor, ao nosso redor, incentiva esse pecado dentro de nós de querer ser alguém, de querer construir algo para nós mesmos. Somos bombardeados o tempo todo com um incentivo a esse pecado. Portanto, Senhor, até mesmo dentro das igrejas, Pai, nós somos incentivados a isso. Pastores, cristãos caem nesse pecado, têm caído nesse pecado de querer às vezes usar até mesmo a igreja, as vocações da igreja para poder construir e elevar um nome para si mesmo. Ah, Deus, somente com a ajuda do Teu Espírito e lembrando do Cristo crucificado, nós conseguiremos vencer essa tentação. Livra cada um de nós, cristãos, dessa tentação. Livra cada uma das nossas igrejas dessa tentação, das nossas denominações. E Deus, que aqueles que ainda não creem em Ti, por causa dessas coisas, que eles possam reconhecer que tudo de que nós precisamos, de que o nome que nós precisamos, de que a coluna, o monumento que precisamos, nós o seremos na eternidade, desde que creiamos em Ti. Portanto, Pai, livra-nos, Senhor, livra-nos dessa tentação. Guarde o nosso coração em Ti, e que o Senhor e o que o Senhor fez por nós, e que esse novo nome que o Senhor nos dará na eternidade, que ele seja o nosso maior tesouro, e não as coisas dessa vida. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe, que vocês resistam a essa tentação.